momento de atenção, de cuidado, de medo. Afinal de contas, todos somos, de certa forma, um grupo em risco, ou com comportamento de risco, porque se a gente começar a sair muito, a gente pode se infectar em maior ou menor grau que a gente vai sentir isso. Mas a gente passa para idosos, a gente passa para outras pessoas, para os filhos, a gente passa para qualquer pessoa que possa ter mais problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão, problemas respiratórios. Então, a possibilidade de infectar outra pessoa com vírus é alta, então a gente não consegue dimensionar. Então, só esse aspecto pandêmico em si já nos coloca numa situação muito diferenciada do que simplesmente a gente está ficando em casa como num período de férias, que eu vou escolher que eu vou ficar um mês e nevou todos os dias a ponto de não dar para sair de casa. Então, isso já é uma situação extremamente diferente. Se vai mudar na sexualidade, com certeza. Vai mudar em toda a relação das pessoas, né? Uma coisa é eu ficar fechado, enclausurado no cativeiro por escolha. A outra é ser uma determinação que vem de fora. A gente vê que muitos casais que no período das férias já fazem isso naturalmente, de ficar mais próximo, mais juntos, mesmo assim tem um espaço da sua individualidade, o espaço de poder sair. Estou na praia, vou sair para pescar, vou sair para dar uma caminhada. Hoje, até esse direito está mais tolhido. Então, aí eu já começo a pensar, o que está acontecendo? Eu tenho um espaço só meu, tem vários casais que estão confundindo em outras fases. Então tem que estar junto o tempo todo, que eu goste, que eu ame, coisa de fazer é bastante pesado. O que eu posso pensar assim? Mas, Diego, alô? Oi? Vocês tinham realidade para manter esse espaço. Oba? Tá me ouvindo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Só para a gente digamos assim, se conectar com a questão assim mais da diferença, porque eu te confesso um pouco de ignorância nessa questão da sexualidade e da libido, tá? Uhum. Qual é a diferença quando a gente fala de sexualidade e libido? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A gente tem que pensar que libido tem muito uma questão de conceito, né? De conceito mais psicanalítico. Talvez a gente pudesse usar uma outra palavra, o desejo. Como é que se manifesta o desejo para homens e mulheres? E aí a gente vai cair num outro lugar, que é o lugar da cultura. Qual é o papel do homem enquanto desejo? Eu atendo muitos homens com disfunção erétil e ejaculação precoce. E esses homens, por exemplo, eles se sentem extremamente incomodados com a disfunção erétil. E eles nem consideram que eles podem ter disfunção do desejo. O que é uma disfunção do desejo? É eu não estar querendo, eu não estar desejando alguém. Então eles chegam muitas vezes com uma disfunção do desejo e acham que é uma disfunção erétil. Essa é uma grande diferença. Porque eu não estou com vontade de transar, claro que eu não vou conseguir. A possibilidade de eu não conseguir ter prazer, e principalmente para o homem, que ele vai ter que ter uma ereção, não que sexo seja só, a gente possa resumir a ereção, mas que ele vai ter que ter uma ereção e aí ele não consegue, eu estou com uma disfunção erétil, mas tu estava com vontade. Eu não, né, mas eu tive que ir. Essa é uma fala que percorre homens de 20 a 60, 70 anos. Mas ela queria, como é que eu não ia querer? É meu papel. Então, quando eu estou falando em desejo, eu também tenho que entender
esse mergulho que tem na cultura do que eu penso que é o papel de homem e o papel de mulher. Na verdade, o desejo ele pode ser mais variável na mulher do que no homem. Por exemplo, no período hormonal, no período menstrual, várias mulheres vão relatar que tem mais ou menos desejo. Então, a mulher tem uma variação hormonal que facilita ter uma mudança de comportamento. O homem ele é muito mais linear nesse sentido. Então, ele tá... Mas existem preconceitos nisso, né? De que o homem tem muito mais desejo do que a mulher, no geral, de que as pessoas mais velhas sentem menos desejo ou são quase que assexuadas do que as mais novas. Até que ponto isso é mito ou é verdade? Essa é uma ótima pergunta. Até que ponto é mito ou verdade? Bom, pode ser verdade de ter menos desejo para muitas pessoas, pelo envelhecimento, pela condição de saúde. Se eu tenho uma saúde mais prejudicada, eu tenho um humor mais deprimido, provavelmente eu vou ter menos desejo sexual, mas menos desejo de uma série de outras coisas. O que a gente vai ver quando a pessoa chega no nosso consultório é qual é o estranhamento que ela está tendo com isso. Se eu estava muito bem, mas arranjei um namorado, uma namorada, e agora essa pessoa está me cobrando, ou eu estou me sentindo cobrado a desejar ter um comportamento mais ativo, eu estou ali para dar explicação para outro. Mas se eu estou sentindo que eu gostaria de estar mais ativo sexualmente, eu sinto falta daquele lugar e eu não estou conseguindo ter essa ação que eu gostaria, como é que eu me sentiria bem, aí é um estranhamento que a gente vai poder trabalhar. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho uma vida sexual bastante ativa, e aí a gente vai discutir o território de que é bastante para um e bastante para outro, mas que eu considero ativa e prazerosa, a tendência é que esse desejo dessa pessoa vá se manter em toda a adultez, na velhice, e vá querer ter uma vida sexual ativa com 60, 70, 80, e por que não 90 anos? Gisa, ai, desculpa te cortar, Diego. Não, fica à vontade. Como a gente não tá se vendo, a imagem está parada aqui para mim. Gisa, o Diego comentou 70, 80, 90 anos e tu trabalha direto com esses grupos, com pessoas idosas. Como é que tu enxerga a sexualidade com essas pessoas idosas? Eu estava ouvindo o Diego falar e fiz uma série de analogias, né, pensando em pessoas que a gente conversa ao mesmo tempo, em grupos, ou individualmente mesmo, e percebo o quão esse processo é muito do ser humano e o indivíduo, né, aí independente muito do ser homem, ser mulher. Eu fui conversar com algumas pessoas, porque é uma temática que não é uma temática que eu trabalho, né, na área da físio, e muito mais num contexto social. E fui perguntar de como é que está isso, né? E vi assim, aumentou e muito, a gente percebeu e conversando, a questão do uso dos sites de relacionamento nesse período agora do isolamento. Então, e essa questão do envelhecimento, há sim uma busca pelo desejo, muitas mulheres viúvas, né? Nessa busca assim, de um segundo relacionamento, terceiro, às vezes elas casaram com o mesmo homem com o qual namoraram e transaram uma vez só, e aí elas vão nos grupos e percebem assim, opa, tem vida pós-viuvez. Elas não transaram uma vez só, né? Não, no sentido de transaram uma vez só, transaram com o mesmo homem a vida toda, né? Desculpa aí, né, a falha. E com isso há essa questão assim da busca, há um medo dos relacionamentos, há uma certa incompreensão assim, de como é que isso funciona, porque elas viveram num tempo em que iam a bailes ou iam a relacionamentos muito visuais e presenciais, e hoje essa busca, elas não querem mais ir a baile para ser o estigma de eu vou no baile e aqueles homens só querem transar comigo e não querem mais nada.
Então, tem isso, assim, essa velhice feminina tem esse olhar. Tem o medo da AIDS também, porque elas ouvem muito sobre isso. Os relacionamentos de casais mais velhos, eles se comportam muito assim, a gente sim tem um relacionamento, a gente sim é muito companheiro, às vezes não tem realmente a penetração, mas há todo um contexto, como mesmo o Diego falou, né, aquela questão de que uma relação sexual não é só penetração, então eles também aprenderam nesse contexto a ver qual era a possibilidade enquanto casal, e acho isso, assim, tem muito de tudo, e aí vejo muito próximo aos mais jovens, assim, a gente não pode falar, acho que de uma velhice, e aí talvez o Diego tenha mais condições nas questões psicológicas, e não sei o grau de número, né, de idade de clientes, de pacientes que você tenha, mas eu vejo assim, sim, os que se comportam como adolescentes num espaço de relacionamentos, há os kamikazes que estão fazendo coisa assim, de não usar camisinha, de não, vou viver a vida louca, né, eu não sei se vou morrer amanhã, e eu acho que nesse momento de isolamento que estão, deve estar batendo muito isso, e se eu morrer, não vivi o que queria ter vivido, não fiz a fantasia que eu queria ter feito, então acho que também deve estar passando muitas coisas, assim como para os mais jovens, tem um sentimento, acho, de oscilação, de um dia estou bem, ai, que bom que eu estou viva, e no outro dia, ai, né, deixei de fazer tal coisa, eu acho que também nessa questão sexual tem isso. Mas eu tenho encontrado, né, como eu disse, eu fui buscar informações, tenho encontrado algumas coisas assim. Tem uma que fez um projeto quarentena, que ela está escrevendo contos eróticos das relações que ela teve. Então, assim, para ela está servindo, para ela tá, né, e ela manda para os seus parceiros para eles reviverem as questões. Então, eu acho que isso é um bom relacionamento. Tem uma outra que trouxe o namorado para dentro de casa. Um instante. Isso ela está vivendo o seu próprio erotismo, ainda compartilhando, e daqui a pouco, se ela só mandasse como uma autora com outro nome ali também ia estar ajudando a erotizar muitas outras pessoas, e muitas vezes pessoas da mesma idade, que se possa ter e se possa se sentir empaticamente ligada de que, opa, não sou só eu que sou erótica, não sou só eu que tenho desejo, porque o desejo sexual feminino, ele está muito mais mostrado hoje, porque isso deixou de ser tabu. Ainda é, mas ficou menos pesado dizer que sim, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, mas eu ainda tenho desejo erótico, e esse desejo é compartilhado por uma série de outras mulheres. Isso é importante, porque antes eu podia ter, mas eu guardava para mim, então ele não aparecia. Podia ter sexo com o meu companheiro, mas se perdesse esse companheiro, como é que eu vou procurar outra pessoa? Essa é uma questão importante. Eu queria só destacar mais uma questão da AIDS, que para o lado masculino ele é bem complexo, porque a ereção começa a não ser mais a mesma coisa. Então, eu nunca usei camisinha, eu nunca usei preservativo, agora tem que usar, e a minha ereção ainda não é tão consistente, e ela pode não durar com a camisinha, isso é um fator que eles reclamam muito, e aí tem várias coisas para a gente poder melhorar essa ereção, para poder trabalhar isso, mas esse é uma outra coisa que eles reclamam muito, de não terem usado nunca e não quererem usar, e a ereção fica difícil de sustentar no trabalho de erotizar a camisinha para botar ela. Eu vou botar como um empecilho. Quando eu boto a camisinha como sendo um empecilho, já deserotiza, e a possibilidade de um homem mais velho perder a ereção é ainda maior, é claro, do que um homem mais novo, na faixa de 40 anos ou de 20. Sabes que eu, procurando material para o programa de hoje, eu encontrei no jornal O Globo que as autoridades de saúde na cidade de Nova York emitiram uma cartilha, né, um manual de conduta do sexo para os cidadãos da cidade. Não sei se você está sabendo, Diego.
E que lá... Não, eu não vi, eu ouvi falar, mas eu não peguei, não li. Manual de Conduta do Sexo em Dias de Pandemia. E que lá, né, nessa cartilha, eles recomendam, né, explicitamente a masturbação. Ah, não, para pandemia, sim. Desculpa, para pandemia, sim. Pensei que estava falando mais para idosos. Tá, mas essa pandemia vai durar quanto tempo? Como é que fica isso? Isso é para solteiros e para casados também? Ótimo, isso a matéria não falava. Isso a matéria não falava, tá? Porque o solteiro está sofrendo muito, né? Como é que fica isso para os solteiros, né? Porque o que aumentou, assim, muito, né? Os sites eróticos, tá? Os sites eróticos cresceram muito. E erótico aqui, eu quero dizer pornográfico, né? O filme erótico também, mas sobretudo o pornográfico. Quem já olhava muito, e hoje também é uma coisa que a gente está trabalhando bastante em consultório, que é o vício em pornografia, mas daí seria um outro tema, que ele tá muito forte também. Mas o site erótico em si, a pessoa que quer se tocar, se masturbar, aumentou o uso. O Happn, que era o de relacionamentos, o Tinder, o Happn, inclusive, aumentou a geolocalização dele, que antes era para 250 metros, era para ficar bem próximo, e hoje eles aumentaram muito porque as pessoas não estão saindo de casa. O que aconteceu com isso? Coisas boas. A coisa boa que a gente podia destacar é que as pessoas estão conversando mais ainda. O efeito, conversa um pouquinho, não me interessei, já troquei para o próximo ou para a próxima, tem menos, eu tenho mais tempo, eu discuto mais, eu aprofundo mais as relações na conversa. Poxa, isso é extremamente interessante. Inclusive para aquelas mulheres que estavam dizendo assim, eu não quero mais ficar indo em bailinho porque já vão querer sexo no mesmo dia ou logo. Sim. Então tem esses pontos assim que a gente pode estar destacando dessa mudança. Para casal, é diferente um casal que recém casou e um casal que tem filhos. Filhos pequenos, especialmente, né? Filhos pequenos, especialmente, com certeza. Porque os filhos grandes, daqui um pouco, ele já tem a sua privacidade, fecha o quarto, fecha a porta do quarto, tu já consegue manejar melhor essa questão. Mas pequenos, né, pai, mãe, eles não conseguem entender que pai e mãe precisam dessa privacidade. Eu consigo empatizar muito com isso também, porque eu tenho uma filha de 2 anos e uma filha de 8. Uhum. Então, como é que é trabalhar, atender? Eu estou trabalhando hoje um consultório mais virtual, a minha esposa também trabalha virtualmente, temos nosso escritório aqui para poder fazer, mas ao mesmo tempo tem o pai, o mãe, tem o trocar fralda, só estou com saudade que eu não entendo que vocês estão em casa, mas não estão em determinados momentos, eu não posso falar, e antes não tinha, quando estava em casa eu poderia falar sempre. Como é que funciona trabalhar isso, organizar a casa, estar com os filhos 24 horas, que antes tinha a escola de uma e de outra, e as pessoas também viam a escola como um alívio e como uma coisa importante, mas também como um espaço que a criança está cuidada, está tranquila, em evolução, e hoje não tem. E o tema das escolas tem que fazer tema, tem que trabalhar, tem que ter isso, e tem que ter libido, tem que ter individualidade. Puxa, é só 24 horas para tudo isso. Tem muita coisa, tem que ter muita coisa, né? Tem que muito grande para esse casal, né? Então os casais estão brigando mais. Na China a gente viu lá que aumentou muito o nível de... Eles estão numa situação melhor de pandemia do que nós. Aumentou muito o nível de divórcio, a quantidade de divórcio. Poxa, eu passava 12 horas trabalhando, 9 horas, 8 horas. Agora eu passo 24 horas junto. E para quem não está trabalhando, é mais intenso ainda. Eu tenho casais que achavam que tinha que fazer todas as atividades juntos, já que estão juntos. Exato, exatamente. Então, que respostas a gente pode trabalhar, né, nessa conjuntura
em que a pandemia, que eu vejo assim, a pandemia é um contexto de medo de perder a vida, né? Que tu colocaste muito bem ali no início, né? Que a gente tem todos esses medos aí. E o confinamento são todos esses desgastes que a gente acabou de falar, né? Os desgastes do dia a dia. A gente vai pensar algumas coisas de outras patologias também. Quem era mais compulsivo por limpeza, imagina o quanto mais não está. Quem tinha alguma paranoia, algum problema de que, olha, eu vou morrer, o quanto mais afetado está isso. Então, isso chega no nosso consultório. Quem tinha um humor mais deprimido, o quanto mais deprimido não está e não está podendo até evoluir para uma depressão. Então, essas coisas todas vão estar nos afetando. Mas o que eu gostaria de dizer para o teu público, assim, é que invista no que pode estar fazendo. Acredito que a maioria dos seus ouvintes não estão implicados diretamente na cura do coronavírus, mas, sobretudo, o fato de viver a sua vida, poder estar se divertindo, organizando sua agenda, procurando fazer atividades de lazer, pode sair para jantar fora. Jantar fora pode ser ali da sala, pode ser no quarto, pode ser na sacada, um bom vinho, uma boa comida preparada com mais calma, criando o ambiente, é sair para jantar fora. Uma massagem, alguma coisa que fez para brincar, esse lazer, às vezes sair com os amigos. Abre o Skype. Hoje a gente está aqui falando por Skype. Abre o Skype, faz uma reunião com os amigos, abre uma cerveja e fica 2 horas conversando ali, batendo papo e rindo. Tenho falado isso para os meus pacientes. E ali não tem que estar os dois, às vezes pode estar só um, o outro está numa outra reunião falando com o pessoal do futebol. Sim. Ou falando com outro grupo. A gente está associando muito ao trabalho e pouco ao lazer, esse Skype, o Zoom ou outras formas que a gente está vendo. Então as pessoas precisam aprender, sobretudo, a se divertir, porque senão fica muito mais pesado e o humor naturalmente vai ficar mais deprimido. Existem várias fases do coronavírus. Interessante que tu está associando libido com humor, com leveza. Tem essa associação é por acaso ou não? Não, com certeza. O fato de eu ter desejo e eu me sentir desejado e desejada fala muito da relação que eu tenho comigo, ou seja, se eu estou bem comigo, eu estou com um sorriso mais fácil, eu estou com minha autoestima melhor, eu atraio mais pessoas também. Não que eu queira, elas vêm naturalmente. E se a pessoa que está comigo é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, é natural que eu vá ter mais vontade de ter um contato íntimo com ela. Uhum. Qual é a mulher que não gosta de se sentir desejada? Talvez essa seja uma das coisas que mais excita as mulheres, não é o super toque, o super conhecimento que o homem muitas vezes valoriza, mas é o se sentir olhada, o se sentir desejada. Esses fatores mais subjetivos, muitos homens penam muito até poderem aprender e a constatar que eles têm uma grande interferência na sexualidade feminina e, inclusive, na resposta sexual que elas vão ter com ele. Tomara, nesse momento de isolamento, em que as famílias estão mais próximas, os casais também, né, eles consigam olhar isso que tu está falando, porque realmente a mulher também saiu para o mercado de trabalho e acaba só pensando em trabalho. Eu fiquei pensando aqui o que tu estava falando e o quanto realmente a gente utiliza mais esses mecanismos virtuais para trabalho e não utiliza, né, para outras situações, assim, de lazer, e o quanto isso poderia, de uma certa forma, trazer as pessoas. Claro, eu tenho visto muito mais lives de artistas conhecidos, de programas em geral. A minha mãe fez 76 anos aqui, nós trouxemos os netos, né, via celular para cantarem parabéns com ela. Então, são situações que a gente utiliza e que isso vai reverberar também na nossa
Agora, a gente está muito ligado mesmo ao na produção, ao produto, a produzir, e esquecendo um pouco que o quão cultura, o quão isso, lazer, o quão sorrir e se sentir melhor vai interferir depois lá naquele momento da sexualidade com o nosso, né, nosso objeto de desejo, né? Exato. Tem muito... Uma imagem que eu gostaria que tu fizesse, e as pessoas que assistem teu programa, é que elas não se imaginar que elas estão presas, mas que elas estivessem viajando num barco, num veleiro. Vamos dar a volta ao mundo num veleiro. Olha como já soa mais agradável. Mas mesmo assim, para quem não tem medo de mar, né? Mas mesmo que a gente possa imaginar num veleiro, olha que veleiro grande que nós temos. Cabe todas as nossas roupas, todas as nossas coisas, a gente não balança, tem nosso fogão, tem nosso micro-ondas. A gente pode estar saindo para comprar mais mantimentos assim que precisar, mas é bom fazer uma organização do que é o cardápio que vai ter ao longo da viagem, até ir de novo para um próximo porto. Mas quando a gente começa a imaginar esse lugar, e a gente pensa aquelas pessoas navegando, mas elas ficam o tempo todo juntas, o tempo todo coladas, ou também tem um espaço para individualidade? Tem, porque às vezes um está operando alguma coisa no barco, o outro está fazendo outra coisa, o outro está lendo. Então, esse espaço de individualidade é extremamente importante. Mas também um espaço de poder ficar quieto, de poder contemplar em silêncio, sozinho, ou de estar vendo uma série junto, ou de fazer pipoca, ou de convidar amigos para entrarem nesse barco. E hoje o convite ele é mais virtual, mas por que não pode ter um amigo que toca um violão, tá ali, por Skype, a gente ou Zoom, ou qualquer outro, a gente abrindo e curtindo tocar violão, beber alguma coisa, dar risada. Outro dia a gente fez aqui em casa, ficamos ali 2, 3 horas com amigos, conversando, tomamos um vinho. Foi muito agradável. Foi diferente, eu preferia presencial, mas foi muito melhor do que não ter. Uhum. Sim. Essas são algumas sugestões assim, para o nosso público aí poder estar... E, então, só tentando me traduzir isso que tu estás dizendo para o nosso ouvinte aqui, seria tentar trazer para o cotidiano uma rotina com diferentes momentos. Seria isso? Isso. Né? Onde ele respeitasse a sua individualidade, trouxesse momentos para ele. Isso nós estamos falando para o caso de um casal, no caso, né? Nesse momento. Para ele, para o parceiro ou parceira, e também buscar incluir nessa rotina momentos do grupo, né? Momentos de prazer, de diversão, onde ele pudesse incluir os seus amigos, enfim, nessa rotina, para tornar, para trazer essa sociabilização que ele tinha antes, mesmo que não seja na mesma medida daquele olho no olho de antes da pandemia. Um dia... Perfeito. E acrescentaria ainda fazer a surpresa, porque às vezes tu pode estar surpreendendo mesmo nesse mesmo local, nesse mesmo barco. É uma massagem, é escolher um filme, é seduzir. O seduzir não é aquela hora que, ok, já deitamos na cama e agora vamos fazer alguma coisa? Como é que se constrói a vida sexual que vai ter naquela noite ou daqui a 2, 3 noites? É de uma hora para outra ou é um enlace afetivo, um enlace de sedução? Os casais muitas vezes têm a ideia de que eu já seduzi essa pessoa uma vez, então tá pronto, já seduzi e casei. Acabou meu trabalho. Mas a gente escolhe ficar com aquela pessoa todo dia. Como é que a gente faz para retomar esse encantamento, mesmo conhecendo todas as virtudes e os defeitos dessa pessoa? Eu acho que esse jogo do encontro e do se reencontrar é um baita momento para a gente poder estar vivenciando.
Mas, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Chega um momento da quarentena, especialmente para aqueles casais que estão trabalhando em home office, né? 48 horas juntos, porque a sensação é que é mais do que 24, né? Porque tu tá ali, ó, tempo inteiro, né? E é como tu disse, tu pega junto em tudo, na arrumação da casa, tá no trabalho, enfim. Chega uma hora que começa a te trazer incômodos isso, né? E daqui um pouco vem as frustrações das relações, né? Isso. E como é que tu sugere? É nesse momento de quarentena o momento de lidar com essas frustrações e trazer essas frustrações em cena? Elas vão aparecer, né? Não tem como a gente tentar evitar, principalmente quando não tem um prazo determinado. Segura quieto e não briga durante 20 dias que isso aqui já está acabando, ou durante 15, que foi a primeira fala, né? Então, se fosse assim, ainda dava para segurar tudo. O que eu costumo dizer é que brigar, né, é complicado. Mas quando a gente está discutir, a gente discute para chegar num lugar comum, num lugar que seja bom para os dois. Então, várias coisas elas podem ser discutidas. A questão é como é que a gente faz essa discussão ser proveitosa para o casal e não ser uma coisa... Eu ganhei a discussão, ganhei a discussão e agora a pessoa não fala uma semana comigo. A quarentena ela dá muito mais luz para os conflitos desse casal também. O casal que está muito bem, nossa, a quarentena é férias. Um casal que já está com uma série de dificuldades e que usava de outros subterfúgios, como trabalho, por exemplo, eu vou trabalhar, depois vou para academia, depois chego em casa cansado, janto e durmo. Casais que já tinham, parceiros que já tinham seus casos extraconjugais, por exemplo. Isso, e aí fica muito mais forte a estar olhando para dentro. Então, conversar, discutir é importante. Agora, a demanda de terapia aumenta nesse sentido, a demanda do conflito de se perceber como é que a sua relação aumenta, e estar podendo olhar, mas pensando sempre. É um momento de falar, mas também estamos afetados por um mal maior aí, que é essa situação, e que os humores estão mais à flor da pele, as pessoas estão tensas e também voltando. Mas por que não falar? Porque a gente diz, temos que transar mais. Isso eu vejo, isso tem uma pesquisa da Carmita Bidu que falava que os homens querem transar mais, casados, e as mulheres também. Tá, e o que está acontecendo se eles estão casados e não estão? Porque às vezes a simples constatação disso não seduziu ninguém. Pois é, a gente tem namorado pouco mesmo. Eu também acho. Quem que ficou com vontade depois desse comentário, de transar? Agora, como é que eu estou fazendo? Eu brinco. Você já seduziu sua mulher hoje, seja com um carinho, seja com uma brincadeira, seja para melhorar o convívio, e a mesma coisa a ela? Como é que está sendo esse perpasso? O que te encantou nela? O que te encantou o casal? Como é que tá para a gente retomar isso? Eu gostava porque fazia isso, fazia aquilo outro. Como é que tá? Quais dessas coisas podem ser recuperadas e trabalhadas de novo? Esse é um momento obrigatório para ter isso, para poder fazer o estar junto o mais confortável possível. Sem esquecer os momentos da individualidade, porque senão também sufoca, mas esse olhar para o outro, esse olhar para como é que eu gostaria que fosse a minha relação? E o que eu estou fazendo para isso acontecer? Diego, nós estamos falando de casais. A gente falou até agora de casais que moram juntos e casais que estão separados, no sentido assim, namorados, que moram em lugares distantes e que estão hoje separados por cidades, ou enfim, que estão em casas diferentes. Como é que a gente, que não estão podendo se ver, se estar juntos, como é que
hoje, de que maneira a gente poderia sugerir, né, que eles pudessem se trabalhar essa questão da libido, da sexualidade, ou como é que tu tem alguma experiência com relação a isso? Claro, tenho também. Por exemplo, um exemplo que aqui a gente já falou, o conto erótico. Às vezes esse conto erótico compartilhado, que os dois escrevam, bota os dois numa sintonia, cada um vai escrevendo um pouco de um conto erótico e vai se falando, e vai contando a história, ou trazendo a história de que leu e comentando, é um modelo de erotização e de fala. Hoje eu posso estar falando com a pessoa, e eu conheço pessoas que inclusive botam o Skype aberto ali e assistem um filme junto, e tu olha para a pessoa, tu tem com direito a olhar para a pessoa vendo o filme. Então, isso também funciona, a pessoa está ali, tu não pode tocar, e tocar é bom. Compartilhar livros, que vamos ler tal coisa, cada um lê o seu, mas depois a gente discute, depois a gente conversa, auxilia na proximidade. Para quem gosta de coisas mais práticas, hoje, mediado pela tecnologia, pode ser interessante experimentar outras coisas. Existe sexo virtual, existia sexo por telefone até pouco tempo. Eu posso hoje estar fazendo sexo sozinho, mas com uma pessoa do lado, com a pessoa do outro lado do computador, está interagindo comigo. E hoje isso é de tal forma que, para quem gosta, não estou dizendo que isso é uma coisa para todo mundo, mas existem massageadores, existem vibradores que funcionam por aplicativo. Eu coloco em mim e a outra pessoa regula as intensidades. Gente, isso é novidade. Eu não sabia que isso existia. O Washington Post, se eu não me engano, não me lembro se foi o Washington Post ou o New York Post, disse, há anos atrás, disse assim, isso salva casamentos. Imagina um casal que viaja muito a trabalho ou em quarentena, né? Ninguém previa isso. E tô lá, agora eu quero que vibre, agora eu quero que faça tal coisa. É eu que estou fazendo no aplicativo do celular. E a outra pessoa que está com o nome mais conhecido, o vibrador, está com ele ali, e aí, olha só, agora está fazendo um jeito, agora está fazendo... A interação melhora muito. Mas não sabia disso, não sabia da existência desse... Hoje está aumentando. É todo um universo, né, Diego? E talvez alguém que nunca experimentou possa se sentir à vontade para entrar no site de uma sex shop. Vou comprar isso então. E manda o aplicativo, manda a senha do aplicativo lá e vamos brincar. Claro, é como tu disseste, não é para todo mundo, mas para quem se sente à vontade, confortável, pode salvar casamentos e relacionamentos, por que não, né? Tem gente que vai achar chato, tem gente que vai dizer que isso é horrível, que isso é feio, é isso aqui. Tem gente que vai tentar e vai achar engraçado. Não se foi engraçado. Se riu, já está valendo. Eu acho que a gente vai voltar muito diferente depois desse tempo de isolamento, né? A gente pensar todas essas propostas, talvez se não tivéssemos nesse momento de interiorização e reflexão sobre nossas histórias, talvez a gente nem parasse para ouvir o que tu está falando. E hoje, né, poxa, pode ser uma ideia, né? Eu houve uma postagem no Face que era um menino dizendo como é que a gente vai mudar o status de relacionamento sozinho agora, né, nesses tempos de isolamento. Aí, no outro momento, eu vi um vídeo de um menino que tinha visto da janela dele, num terraço, uma guria fazendo uma ginástica, eu acho que ela estava dançando no terraço. Ele pegou o drone dele, botou o telefone celular dele e mandou para a menina atendeu, falaram em vídeo e eles montaram um jantar, ela no terraço e ele na casa dele, e hoje eles mudaram o status de relacionamento deles, estão namorando. Olha a doideira da coisa, né? De pensar que hoje a gente tem essa tecnologia também a nosso favor.
da gente não encarar ela como algo negativo, e sim, talvez tem muita coisa boa a partir desse isolamento, coisas que a gente não parava para se relacionar com os nossos parceiros, né, tipo, olhando um para o lado do outro, tá, quem é você, né, quem é essa pessoa que está aqui do meu lado agora, ou então, nessa busca de novos parceiros, eu vejo alguns, né, dos exemplos que eu fui pegar mandando fotos, uma para o outro, assim, fotos que, né, não nudes, mas naquela posição, não se expondo a ponto de mostrar seu rosto, mas fotos sensuais que também estimulam, e depois eles abrem a câmera para né, para conversar e se relacionar. Quer dizer, são coisas que talvez não se fizesse isso no cotidiano, sem essa possibilidade de entrar nesse teu barco aí, nesse teu navio, como tu trouxe bem o exemplo, né? Isso, esse isolamento, ele jogou luz e mais força a uma série de coisas que estavam acontecendo muito aos poucos. Por exemplo, as pessoas mais velhas, que a gente estava falando, irem para os sites de relacionamento, já estava acontecendo. Hoje é mais fácil. E a própria entrada nas tecnologias, nos aplicativos, seja para ver os filhos, seja para ver os netos, seja para namorar, que baita motivo, né, para eu vencer resistências que eu estava de estar online, de estar aprendendo a mexer no celular, porque eu tenho um interesse muito forte, que seja a família, seja ver meu namorado, seja conhecer pessoas, seja passar meu tempo. Então, nos instrumentaliza e nos dá outras ferramentas que a gente estava meio com preguiça ou com má vontade de aprender, e agora jogou todo mundo. E quando acabar a quarentena, não vai acabar isso, vai diminuir, mas várias coisas vão ter sido incorporadas, inclusive nas empresas, o trabalho presencial vai mudar bastante, com certeza. Com certeza, com certeza. E, Diego, pois justamente assim, ó, com relação ao pós-pandemia, como é que tu enxerga? Porque a gente observa que falaste no número de separações, e também observo a questão da violência doméstica, né? Como é que tu observa essa questão? Tu acha que isso é uma questão... em que ponto isso se conecta com o que a gente está falando, assim? Essa é uma parte bastante pesada, bastante chata, mas é a mais importante. A violência doméstica é uma coisa que aumenta também. As pessoas estão fechadas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão tensas, e o contato ali, esposa, namorado, e não só a violência contra a mulher, mas as próprias crianças, assim, gritam mais, os pais estão gritando mais, os pais estão discutindo mais, o ambiente pode ficar muito mais pesado. Não aguento ficar com essa criança 10 horas por dia, pelo amor de Deus, eu quero correr daqui, ó, então deixa quieto, cuida do teu filho. Então, essas são coisas que acabam acontecendo e que elas têm que ser observadas, têm que ser monitoradas, e a pessoa tem que se dar conta que muitas vezes isso é uma atuação. Só que para uma criança isso é pesado. Agora, quando a gente vai falar da violência contra a mulher, por que ela tende a aumentar? Porque às vezes o cara vai lá e sai da cena. Vou sair, vou dar uma volta, vou fazer outra coisa, agora eu estou ali o tempo todo. E se eles já não estão bem, eu acho que eu tenho o direito de fazer sexo a hora que eu quiser, ou que tu tem que me fazer isso, ou que eu não vou ajudar em casa, antes porque eu trabalhava, hoje porque eu estou parado aqui, mas eu nunca fiz, não é agora que eu vou começar a fazer. E essa tensão, e é um casal que não tem esta via do diálogo, não exercitava a questão da via da atuação, de uma relação que não está boa, através da agressividade, que pode ser um tapa, mas pode ser também gritos e ofensas, também é caracterizado hoje como violência doméstica. Uhum. Então, ter uma comunicação, procurar cuidar dessa comunicação seria o ideal, mas
existem casais que eles vão até querer, mas é muito difícil, porque já não tinham esse hábito do ambiente de tensão, eles davam conta de esvaziar isso através de outras formas. Quanto mais um casal que já tinha violência doméstica, bom, aí a coisa tende a aumentar bastante, infelizmente. Aí, o que a gente pode sugerir, teria sugestões de busca de aconselhamento psicológico? Onde é que hoje as pessoas poderiam buscar esse aconselhamento? Olha, online a pessoa já pode ver várias coisas, digitar psicologia, psicoterapia online, der o nome de algum psicólogo, alguém que conhece, que gostaria de estar conversando sobre qualquer tema em sexualidade, tem desde gratuitos em sexualidade, em relacionamento, desde gratuitos psicólogos que estão atendendo gratuitamente neste período, como outros que estão pagos, e também os órgãos de defesa e proteção da mulher, né? Esses órgãos estão todos trabalhando, e inclusive com mais trabalho agora, porque dependendo da violência, sim, cabe uma denúncia, cabe saber pelo menos olhar para ver onde eu posso estar procurando uma ajuda efetiva, mesmo que essa ajuda seja, inclusive, policial, conforme for o caso. Tá. A disfunção... Quero trazer também a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul está disponibilizando também no site, no Face, um grupo de psicólogos voluntários que já atendem no ambulatório lá de psicologia, também para situações mais pontuais. É claro, tem um plantão lá acontecendo, uma triagem na Cruz Vermelha mesmo, na Independência 993, mas também tem pelo site virtual, dá para baixar o aplicativo e fazer. É mais uma sugestão aí dentro das que tu está trazendo, Diego. Perfeito, perfeito. Legal, legal. E, Diego, voltando a essa questão mais da sexualidade, né, e junto, um pouco também linkando com essa questão da violência, existe alguma questão que linke dificuldades do homem com relação à sua sexualidade que leve à violência ou não? Tem algum estudo nesse sentido? Sim, também tem vários estudos nesse sentido, mas, sobretudo, a violência sexual e a violência em si, muitas vezes ela fala também de uma dificuldade de eu expor como é que eu estou antes me sentindo agredido. O que tu está fazendo que me ofende de tal forma que eu tenho que te agredir? Ao que eu estou reagindo? Porque ninguém sai batendo ou espancando porque gosta de fazer isso. Ela está se sentindo de alguma forma muito ofendida. Por exemplo, na questão da sexualidade, eu posso estar sendo preterido, aí eu acho que tu está procurando outra pessoa. No caso de um homem com disfunção erétil ou com alguma dificuldade, o que muitos homens costumam experimentar? E aqui entregando uma série de homens. O homem vai lá, está tentando fazer sexo com a companheira, não consegue, está com uma disfunção erétil de várias vezes acontecendo. Isso deve ser problema dela. Vou procurar outra. Vou ver o que acontece com outra. Com outra funcionou, tá tudo certo. Bom, vai ver que o problema era do relacionamento mesmo. Mas muitas vezes isso aí não vai conseguir. E ele vai trazendo aquela raiva, ele vai ampliando. Porque tu não consegue nem me deixar com ereção, porque tu tá gorda, porque tu tá isso, porque tu tá aquilo, e aí começa a ofender como se aquela pessoa fosse a culpada de ele não tá conseguindo ereção, porque é muito difícil ele se pensar que tem impotências, que tem dificuldades. Ou próprias coisas da casa, o ciclo da violência, ele costuma ser assim, eu vou partir de que teve um espancamento, por exemplo, bateu, eu bati, aí eu me arrependo porque eu gosto muito daquela pessoa, eu faço juras de amor incríveis, o relacionamento começa a ficar maravilhoso, um momento que a gente chama de flores, eu trato bem, eu cuido bem, faço favores, eu sou o melhor homem possível. Com o tempo, eu começo a já cansar dessa posição e já começo a dar sinais, começo a ofender mais, começo a falar uma palavra mais forte,
daqui a pouco dou um empurrão, daqui a pouco dou um tapa, e vai aumentando. Pode parar por aí também. Mas depois eu me arrependo de novo, não vamos separar porque eu te amo, e vai de novo essa época de mais florida, com tudo de bom. Por isso que também é tão difícil para essas mulheres que têm que se colocam nesse esquema também, por isso que é tão mais difícil para elas saírem, porque tem uma parte muito boa, é difícil dizer isso, talvez para os seus ouvintes cause muito estranhamento ouvir isso, mas tem uma parte muito boa para ter a outra muito ruim, depois vem a muito boa. Sim. Depois de toda a tempestade, sim, sempre vem a bonança. Sim. Uhum. Entendo. Eu te pergunto isso porque parece, eu tenho ouvido falar, tenho lido a respeito de que a quarentena tem causado a violência doméstica, né? E me parece, em princípio, uma explicação um pouco simplista, eu vou te dizer. Mas eu, sinceramente, como eu não estudo o assunto, não sou especialista, eu fico pensando se é isso mesmo, sabe? De forma alguma. A quarentena, ela não causa. Ela pode potencializar uma relação que já era muito agressiva, já era muito pesada, e aí, em confinamento, não tendo para onde a panela de pressão vazar, aí explode. Inclusive numa violência que talvez ainda não tivesse acontecido ou tivesse sido percebida como tal. Ah, certo. Sim. São temas bastante profundos, né, para a gente trabalhar e conversar em apenas 1 hora, né? Mas o quanto abre de leques para a gente pensar a partir disso e transformar relações, aos que não têm, em novas possibilidades, ou aos que já têm e também, e como lidar com esse momento desse navio aí meio turbulento, né? E aos que estão como já nessa fase realmente de um encerramento de ciclo, né? De compreender que às vezes realmente encerrar um ciclo pode ser uma boa ideia ao invés de chegar a um extremo como esse da violência, né? Quantas coisas boas a gente ouviu agora nesse pequeno espaço de tempo. É verdade. Perfeito, Gisele. E o que eu acrescento, assim, que a violência já é um extremo, né? Mas todos os casais que já estão discutindo e estão tensionando, é importante estar vendo essas coisas, estar pensando, mas não é o melhor momento para se pensar e começar a agir para uma separação. Porque essa tensão externa, ela aumenta, ela potencializa muito mais. Então, deixa resolver, pare, pense depois, relaxe um pouco com isso, mas, sobretudo, veja o que eu estou me implicando para a minha qualidade de vida estar melhor com o meu parceiro, com o meu companheiro. E eu queria só ressaltar uma coisa que a gente não falou tanto, para as pessoas solteiras, né, que não tem nenhum relacionamento à distância, como isso também está mais difícil. Eu gostaria de salientar a questão dos aplicativos, que as pessoas estão realmente conversando mais. Os grupos de amigos também, que quem está fazendo isso, o WhatsApp dos amigos do colégio, está revendo, está conversando com pessoas que fazia tempo que não conversavam, ali tem mais gente que conhecia, que começou a ficar com vontade de ver de novo, já é outro caminho. Então, várias pessoas podem estar sendo reencontradas ou até sendo descobertas, e ao ponto que já vai se falar mais pelos aplicativos, pelos meios virtuais. Tá olhando no Instagram, hoje o Instagram também é um instrumento de sedução, né? Eu vou olhando, vou curtindo aquela foto da pessoa, fazendo comentários, mas quem é que está comentando? É o meu amigo de colégio, é o meu ex-colega de trabalho e tal, ou a minha ex-colega, então, que legal, vou conversar um pouco com ela. E aí podem sair encontros e afinidades para amizade ou sexuais muito mais
firmes e estabelecidas do que num outro momento que já ia partir para o encontro e que já tem que acontecer alguma coisa e eu não conheço a pessoa direito, o que é características do tempo de hoje, né? Eu já vou marcar e já tem que fazer alguma coisa e algo já tem que acontecer, senão eu tenho que partir para o próximo. De uma certa maneira, me lembra aquele tempo em que a gente conversava por cartas e por bilhetes, né? Em que hoje a gente meio que retoma isso a partir do momento em que o presencial nos impede de fazer. Então, a gente começa a fazer, a trocar mensagens pelas mídias sociais, né? A ter conversas mais profundas antes de efetivamente concretizar esses encontros. Ter um tempo de espera, de degustar aquela fala, de pensar o que vai falar. O próprio exemplo que a gente estava discutindo de fazer um conto erótico, olha o tempo, olha o trabalho, porque ele tem que falar um pouco de mim, tem que falar um pouco das minhas fantasias, mesmo que eu esteja encarando um personagem. O quanto que eu tenho que me dedicar para isso, a escuta de quem vai ver, de quem vai olhar. É muito bacana isso. Eu simplesmente escolhi um filme que a minha companheira, o meu companheiro, eu assisti tal filme, tá aqui a resenha, eu acho que tu vai gostar muito, lembrei de ti quando vi esse filme e tal. Olha que carinha, quase um presente. Na verdade, eu acho que é um presente. Poxa, esse filme tal e tal, gostou de mim, lembrou de mim, que coisa. Tá, mas o que foi? Já deu uma conversa. Vou assistir. Puxa, é mesmo, mas por que tu lembrou de mim? Como é que foi isso? Então, já deu outra conversa. Pois então, gente querida, é com esses presentes e essa conversa boa, e eu agradeço, então, né? Eu acho que foi um papo bom, eu espero que quem tenha nos ouvido também tenha gostado, como Gisele, eu e Diego, espero que também tenham gostado dessa conversa. Foi bom para vocês? Espero que tenha sido bom para vocês também. Né? Para mim foi ótimo. Que tenha apontado aí caminhos para a gente poder viver a nossa sexualidade, a nossa libido em tempos de pandemia e quarentena de uma forma mais gostosa, mais livre, mais diversa, mais saborosa. Então, um grande beijo para vocês, tá? Muito obrigada, Diego, muito obrigada, Gisele, muito obrigada a cada sessentônico que esteve aí conosco hoje, e conto com vocês na próxima quarta-feira, à 13h, aqui na Rádio Supersônica. Um grande beijo, uma semana cheia de luz para vocês. Tchau, gente.